Historinhas do MB. Capítulo 1. Por que o Falcão não veio para o Vasco em 2000? Olá pessoal do blog MB. Então, dando continuidade ao que nós havíamos prometido, né, nós vamos contar hoje aqui a primeira historinha dessa série Historinhas do MB, que vão fazer parte do nosso blog através dos vídeos que a gente vai postar aqui com frequência. A primeira delas, como eu já havia prometido na apresentação, dá conta do porquê do Cracasso Falcão, Cracasso, o maior jogador da história de futsal, como é considerado hoje, ele não ter feito parte, não ter integrado o elenco do Clube de Regatas Vasco da Gama no ano de 2000. Como vocês se lembram, esse elenco do Vasco, o único clube, o único time, a única equipe do Rio de Janeiro que foi campeã de uma Liga Nacional e foi campeã de todas as competições daquela temporada, um elenco maravilhoso, com mais de 13 jogadores da seleção brasileira e que só não tinha o Falcão. Na época, o Falcão ainda não era o número 1. O número 1 era o Manuel Tobias, mas o Falcão já era no mínimo ali o número 2 e com grandes possibilidades de vir a se tornar o número 1, porque inclusive era bem mais novo do que o Manuel, que já estava próximo de parar de jogar, né? E essa não ida do Falcão para o Vasco na época suscitou uma série de especulações, muita polêmica, muita coisa aconteceu e muita gente falando coisas que não foram verdade. A versão mais corriqueira, mais comum, dava conta de que ele não havia ido jogar no Vasco porque o Manuel Tobias não tinha aprovado. Isso foi mentira, isso não existiu. O Manuel, além de ser um cracaço, um jogador realmente excepcional, foi o número 1 do mundo também, era um jogador profissional, então jamais ele faria isso, ele colocaria isso, ou qualquer jogador daquele elenco. O elenco tinha craques maravilhosos, nem vou citar todos aqui para a gente não esquecer alguém. Tinha o Ricardo Lucena, que era o comandante, uma comissão técnica espetacular, uma estrutura profissional, né? E o Falcão não jogou, ficou faltando o Falcão, que queria jogar, chegou a me ligar várias vezes por telefone. Nós começamos a montar esse grupo em outubro de 99, para a temporada de 2000, o Manuel Tobias foi o primeiro a ser contratado, eu tive que ir quase que escondido a Belo Horizonte, quase não, fui escondido, até com um dos meus filhos pequenos me acompanhando, porque o Manuel era ídolo do Atlético Mineiro e eu fechei com ele um domingo num restaurante lá japonês, a gente já havia conversado antes. E de outubro em diante, até o início de dezembro, nós fechamos o elenco. O Schumacher e o Cime foram os dois últimos jogadores contratados. E ficou faltando o Falcão. E o Falcão queria jogar naquele time, né? Quem não queria? Só que o que aconteceu? Meses antes, ali por agosto de 99, nós tentamos contratar o Falcão. Ele jogava no Atlético Mineiro também. E nós tentamos contratar ele ainda para o time de 99. E ele fechou comigo, ele chegou a fechar, eu era o diretor executivo na época, por telefone, ele em Belo Horizonte, eu no Rio de Janeiro. Nós fechamos os valores, fechamos tudo. Ele e o Euler, ele até conversou pelo Euler também, que era um back excepcional também, que jogava no Atlético. E tudo fechado, eu enquanto providenciava a passagem, pedi a minha secretária para providenciar tudo e a gente fazendo o ultimato dos procedimentos para embarcar para Belo Horizonte, que ele estava lá com a seleção brasileira. Eu pedi o assessor de imprensa do Vasco, da equipe do Garófalo, na época era o Roberto Garófalo, o chefe da assessoria de imprensa, para que entrasse em contato com o Falcão de imediato, para que fizesse uma entrevista com ele, até para que garantisse, o acordo verbal que eu havia feito com ele, já que eu só poderia assinar quando eu estivesse lá em Belo Horizonte. O jornalista ligou, falou com ele e fez a entrevista, e essa entrevista ele confirmou que estava no Vasco, tanto que no dia seguinte em todos os jornais foi estampada a manchete que o Falcão tinha acertado com o Vasco. Ele já era um jogadoraço na época, muito famoso. O que aconteceu? Quando eu estava chegando no aeroporto, eu liguei do celular para ele, falei: Falcão, estou indo para aí, e para você assinar a documentação toda, já estou chegando. E qual não foi a minha surpresa? Que ele falou: Marco, não vem mais, infelizmente. Me ligou todo constrangido. Eu liguei e ele falou todo constrangido, todo sem graça, dizendo que não ia poder, porque ele tinha acabado de acertar com o Yacht Clube de Jardim Guanabara, que era o rival do Vasco naquela ocasião, para jogar o Campeonato
Campeonato Estadual de 99, no segundo semestre, e alegando que tinha sofrido pressão das confederações, de federação. O Zé Moraes, na época, era um dirigente importantíssimo, ajudava bastante o futsal, tanto na esfera do Estado quanto na esfera nacional, e isso, por certo, influenciou, né, no cinturão de influência que exerceram sobre o Falcão, e ele acabou não acertando com o Vasco. E isso repercutiu, obviamente, muito mal, foi horrível. Se eu não tivesse tido a chance de botar o assessor de imprensa para falar com ele não tivesse dado a entrevista, até eu mesmo poderia ser sacrificado. Eu era um funcionário do clube, poderia perder meu emprego, mas não fui eu. Eu, por mim, até quando a gente foi 15 meses depois, estava tudo liberado, ele iria jogar, minha esposa era fã dele, meus filhos, todo mundo queria que o Falcão jogasse. Mas havia uma corrente dentro da diretoria que não queria que ele fosse jogar. Nós estamos agora em janeiro de 2016, está fazendo um ano que o Vasco teve a chance de corrigir isso tudo, o próprio Falcão, porque foi anunciado bastante há um ano atrás, nessa mesma época, que o Falcão jogaria no Vasco em 2015, né, com todo o grupo de Sorocaba. Isso foi usado até mesmo antes das eleições, pela diretoria que entrou no Vasco. O Falcão não teve time de futsal no Vasco, o Falcão não foi jogar, e ainda não foi dessa vez que ele jogou. Foi isso que aconteceu, tá? Gente, a próxima historinha nós já vamos fazer com uma produção melhor, vamos botar aqui um backdrop, os patrocinadores que queiram dar uma força aí para aparecer, nós estamos abertos, então a gente vai ilustrar melhor. Esse foi a primeira historinha da série Historinhas do MB, que mais ilustradas ou menos ilustradas, com uma produção melhor ou inferior, nós vamos tentar sempre contar alguma história que ninguém sabe. Valeu? Até a próxima, gente. Abração.